aqui no UOL, gente, a repercussão em torno dos aeroportos, porque uma questão importante nessa discussão toda desse bug do milênio atrasada que a gente está comentando é a repercussão nos serviços de transporte. A gente sabe que agora, principalmente no hemisfério norte, verão, o que mais estamos tendo é movimentação em portos, aeroportos, pessoal viajando de férias, e é claro que com o bug no sistema operacional, sistema de comunicação como um todo, a situação dos aeroportos, por exemplo, fica assim, ó, filas gigantes, tudo atrasado. A gente teve, inclusive, manifestação aqui no Brasil do ministro Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, dizendo que o apagão cibernético global ocorrido nessa madrugada... Gente, gripe tá complicada. Apagão cibernético global ocorrido nessa madrugada atingiu a movimentação aérea em muitos países no mundo, mas aqui no Brasil não afetou o controle de tráfego aéreo do país, impactando pontualmente apenas operações de check-in de algumas companhias aéreas. Isso tem provocado alguns atrasos pontuais em voos, mas essa cena que a gente está vendo, complicada assim, foi mais em outros países mesmo. O Grupo Latam informou que até pouco antes das 9 da manhã a operação da companhia não teve impactos. A gente viu a Azul dizendo que teve impactos, mas aí a gente vê o cenário catastrófico no exterior, né, gente? Estados Unidos, as principais companhias aéreas como a Delta, United e American Airlines suspenderam os voos no início da manhã. Também foram registradas interrupções de grande escala na Alemanha, Índia, Itália e Canadá. Na Suíça, o aeroporto de Zurique, o maior do país, também suspendeu os pousos, e os aeroportos de Pequim também não foram afetados aqui, na mesma linha do destaque do Brasil, de acordo com a imprensa estatal chinesa, mas a gente entendeu o impacto em aeroportos como um todo é muito importante, por isso que a gente traz aqui o nosso colega Alexandre Sacconi, especialista em aviação, para ajudar a gente a entender a dimensão disso tudo, né, Sacconi? Como é que era antigamente, inclusive quando a gente não tinha essa tecnologia de informação toda, como é que funciona em aeroportos quando eles ficam sem os sistemas de comunicação funcionando, principalmente esse ponto aí do check-in, que é tão preocupante. Bom dia para você. Acho que a gente está com um probleminha com o seu áudio, Alexandre. Acho que agora foi. Opa, Vamos lá. estão escutando? Agora ouvindo sim. bem. Bom dia. Bom, bom dia, Natália, Josias, Thales, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui pelo UOL. Realmente, antigamente nós não tínhamos essa integração que é hoje por um sistema digital. Era feito basicamente na mão, ou eram as etiquetas, como algumas reportagens que o próprio UOL tá mostrando, já tem as pessoas exibindo um cartão de embarque preenchido na mão. É bem curioso pensar que a gente passou, sobreviveu por aquilo e hoje a gente tem um sistema integrado muito avançado, conectado globalmente. Talvez por isso que em algumas situações, mesmo não estando no centro desse caos todo, um voo ou outro no Brasil pode ser afetado, porque o sistema de marcação de passagens, tanto o share, as pontes, ligações, as conexões, são globais. Então, uma pessoa que está viajando, por exemplo, do Brasil, você pode voar para uma empresa aérea para a Europa, e na Europa, por um acordo comercial entre as duas empresas, fazer uma conexão para outro local. Então, talvez esse voo do Brasil tenha alguma questão, algo seja afetado de alguma forma, por causa do epicentro onde está acontecendo esse problema. Mas aqui no Brasil, aparentemente, até agora, a gente não teve nenhum problema mais significativo. Estamos aqui com um balanço das empresas, as três maiores empresas aqui no Brasil, Gol, Azul e Latam, que não foram afetadas tão significativamente, mas permite aqui só para falar Agora, exatamente o que foi. Sim? por que acontece isso? Problema em vários países e no Brasil não. A gente sabe que o tal programa lá da empresa CrowdStrike, ela apresentou uma falha no sistema Windows, né? Não atingiu Mac nem Linux. As empresas aéreas brasileiras estavam usando esses sistemas que não foram atingidos, o Mac e o Linux. Por que não chegou aqui? Eu ainda não tenho todas as informações concretas, a gente está aguardando para seja tudo trazido à tona ainda, não consegui falar com o pessoal da CrowdStrike, mas é muito relativo porque a prestador de serviço não é única globalmente falando. Nós temos vários prestadores de serviço na área de tecnologia da informação e para aviação, embora sejam menores, né, pelo tamanho do setor, mas pode ser que um ou outro não estejam sendo afetados. E talvez o sistema que afetou a companhia A, B ou C seja na base Windows e outro seja numa base Linux ou Unix, que seja, não sei quais são os softwares usados. Então é uma gama muito ampla de possibilidades por enquanto. O que, de certa forma,
a gente pode até dizer que é positivo, porque não foi um caos total. Se fossem todos baseados em uma única empresa, com um único sistema, se houvesse uma falha, seria mais catastrófico. Até o colega anterior estava considerando a entrevista, ele falou, trabalha-se com vai acontecer, a questão é quando. E para mitigar isso, né, danos a gente mitiga, trabalhamos com alternativas para essas questões, inclusive diversificar as cartas na mesa, né? Ter mais de uma empresa prestando serviço, caso uma falha, a gente recorra a outra. E você tem memória de algo que tenha ocorrido semelhante a isso que nós estamos assistindo agora? Não relacionado à TI, mas um caos aéreo, como por exemplo uma greve, uma paralisação do aeroporto, Isso sim, é. aí mais nesse sentido, mas de relacionado à TI, não, até porque, uma curiosidade, no final de semana a gente fez uma notícia, um post lá na coluna Todos a Bordo, explicando que até 2010, no Brasil, não era obrigatório você apresentar um documento de identificação para embarcar. Mesmo pós 11 de setembro, isso não era regulamentado. Muitas empresas já cobravam, mas não era regulamentado. Então você ainda tinha alternativas para fazer o embarque, mesmo sendo documento, identificação com foto. Então, tudo está avançando em tempo real. Por isso, acredito que antes a gente tivesse um outro sistema, por óbvio, né? Nós temos outras maneiras de fazer a checagem e o embarque não teriam sido tão afetados quanto agora. Porém, era um sistema menos fiel, menos ágil, que não daria conta de toda essa quantidade e volume de voos que a gente executa hoje em dia. Alexandre, só para entrar um pouquinho mais nessas curiosidades e detalhes, tem essa questão aí da importância do check-in, de ter informação ali certinho antes de viajar. A gente viu até repercutindo nas redes sociais uma imagem do rapaz falando: gente, foi a primeira vez que eu recebi ali o cartão de embarque escrito à mão, assim, chega a ser um pouco vintage, mas repercute de uma forma muito interessante para abrir essa discussão, né? Qual que é a importância da gente ter certinho ali as informações antes de embarcar, organizar todo esse processo que a gente vê impactado aí por um bug como esse? Segurança. Acima de tudo, segurança. Na aviação, nós tivemos um atentado, a gente falou um tempo atrás sobre ele, chamado atentado de Lockerbie, uma maleta, uma valise desacompanhada, ela explodiu e causou a queda no avião, matou todos. A falta de rastreabilidade entre as pessoas que estão a bordo é um problema. O sistema eletrônico facilita isso. Você sabe quem está embarcando, quem está saindo, para onde está indo, de onde está vindo. Então, foi um grande avanço. No papel, não que não houvesse essa capacidade, mas ela era mais suscetível a erros e você tinha uma demora. Por exemplo, um voo hoje Rio-São Paulo, qualquer problema que você tenha, por exemplo, ele estava vindo Rio-São Paulo, teve algum problema, precisou voltar e parar em Viracopos, Campinas. Imediatamente a empresa aérea vai ter o nome de todas as pessoas, se for necessário fazer algum comunicado, vai saber, fala, olha, seu voo foi tal, seu destino é tal, sua conexão você pode ir para tal ponto, para outro lado. Se você estava indo para o Rio de Janeiro para ir para Salvador, agora a gente coloca de Campinas para Belo Horizonte para Salvador. Isso, o mundo digital facilitou muito. Antigamente, não. Teria que pegar o telefone e ligar e falar, São Paulo, você tem o registro de qual pessoa quer para tal lugar, pontualmente. Então, a tecnologia, ela melhorou muito e talvez uma falha dessa em nível mundial, que virá com certeza com aprendizado, não deve desmerecer todos os avanços que a gente conseguiu conquistar e tornar a aviação um transporte cada vez mais massivo, apesar de todo o incômodo que está causando isso, principalmente Europa e Estados Unidos. E aí